Olá pessoal, tudo bem com você? Vamos começar mais uma aula dos nossos estudos dos livros da Bíblia. E hoje nós vamos fazer a aula do livro de Ruth. É um livro muito especial. Antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de convidar você, se você não assistiu os vídeos anteriores, volta aqui e assiste. Tem o livro de Juízes, foi o último que eu lancei aqui o vídeo sobre a história do livro de Juízes. E o livro de Ruth é a sequência na Bíblia. E a história de Ruth aconteceu durante o período de Juízes. Então, ali dentro de algum período desses cerca de 600 anos do período de Juízes, aconteceu a história de Ruth. E o livro de Ruth tem 4 capítulos apenas e conta a história da Moabita Ruth, da sua sogra Noemi e de Boaz. Então, bora para a aula aprender mais sobre o livro de Ruth. Então, esse livro conta a história dos primórdios da família de Davi. Sim, Ruth foi uma descendente ali da família de Davi. E a história de Ruth, ela acontece então no período sombrio de Juízes. Então, Belém, olha só, Belém, a palavra Belém significa casa de pão, casa do pão. E o povo de Belém, naquele período, estava passando por uma extrema fome, uma escassez muito grande, por causa das opressões, por causa desse período terrível de Juízes, onde tinha muita guerra, onde tinha muita crueldade, onde o povo, por muitas vezes, era dominado por outros povos, e aí eles estavam vivendo um período de pobreza, de escassez, e eles estavam passando fome. Então, a família de Elimeleque estava passando muita fome, então eles decidiram ir até Moabe. Moabe, ele era um povo, era um rival do povo de Israel, né? Desse povo da aliança de Deus. Então, ele era outro povo e eles resolveram ir para essa cidade, talvez elas tenham mais chance. Ao chegar nessa cidade, por um tempo, o esposo de Noemi acabou falecendo, né? Antes disso, antes do falecimento, os filhos de Meleque e Noemi, eles se casaram com moabitas, com mulheres moabitas. Uma delas era Ruth e outra era Orfa. E aí, eles, passado um tempo, acabou morrendo o esposo de Noemi, Noemi ficou viúva, e posteriormente morreu os filhos dela. E aí essa família se transformou em 3 mulheres viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. E Noemi sabia como era difícil ser uma mulher viúva em cidade estrangeira, em um país estrangeiro, em um lugar onde não é a sua casa. Então Ruth, ela Noemi liberou as suas noras, Ruth e Orfa, voltar para suas terras, que ela ia voltar para Belém, para sua casa. Então cada um ia ficar na sua casa, na sua terra, ia ficar no seu país, né, para não ser uma viúva estrangeira, porque naquela época a viúva, a mulher que ficava viúva, ela era olhada com maus olhos pela sociedade, né? Então era muito difícil para essa mulher ser viúva, para se sustentar, para viver, para continuar a vida. E aí, então, Noemi liberou as suas noras, né, Ruth e Orfa, para voltar para suas casas, para suas parentelas. Orfa voltou, mas Ruth não voltou, não quis voltar. Ela quis ficar com a sua sogra, porque agora já era a família dela, né? E com certeza a sua sogra Noemi passou os ensinamentos do Deus de Israel, e ela conheceu esse Deus, ela quis ficar perto da sua sogra Noemi, quis ajudar a sua sogra, pensa se a sua sogra ia ficar sozinha. Então nessa história a gente vê o ato mais lindo de lealdade, de amizade, que foi de Ruth com a sua sogra Noemi. E olha que interessante, o significado do nome Ruth significa amizade. Então esse livro contém um dos mais tocantes exemplos de amizade de toda a Bíblia. Principalmente quando consideramos que esta moabita, a Ruth, deixou o seu próprio povo para viver como estrangeira em Canaã. Então ela foi junto, voltou com sua sogra e sustentar sua sogra israelita. As palavras de Ruth para Noemi são uma das mais belas declarações de fé em Deus e amor ao próximo. Elas são citadas frequentemente quando casais fazem seus votos de matrimônio. Eu gostaria de ler, com certeza você conhece essa passagem, mas eu vou ler junto com você. Daí você vai saber que da onde vem esse texto que talvez você viu em vários lugares, que você leu ou você ouviu pessoas falando. Ele se encontra em Ruth 1, 16 e 17, quando Noemi liberou sua nora para voltar para sua casa e Ruth falou, não, eu não quero. E aí Ruth deu essa resposta para Noemi. Não me insiste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Então essa foi a resposta de Ruth para sua sogra Noemi. E ali, posteriormente, no capítulo 2, então elas seguem para Canaã, para sua terra, lá para a terra de Noemi. E lá elas chegam e se deparam com o que vamos fazer, né? Vamos ter que nos alimentar. Então Ruth aí entra em cena Boaz. Entra em cena Boaz. Boaz é um dos personagens desse livro também. E ele era um agricultor israelita. Provavelmente ele tinha bastante terras, ele cuidava de várias lavouras. E lá nessas terras, algumas mulheres viúvas, elas ficavam para ajuntar aqueles trigos que caíam
eu não vou lembrar o nome que é dado para essas mulheres, mas ele tinha os trabalhadores, né, de Boaz, e aí eles ajuntavam os feixes, mas sempre restava algum pouquinho de trigo, sempre caía algum pouquinho, e essas mulheres, Boaz permitia, né, os senhores permitiam que elas ficassem pegando aquele pouco de trigo que sobrava para ser seu sustento. E aí Boaz se encantou com a fidelidade e lealdade de Ruth, tanto à sua sogra quanto ao Deus da sua sogra. E a Ruth chegou em casa e contou para sua sogra: eu conheci Boaz e tal. E aí veio na cabeça de Noemi que Boaz era um parente próximo delas. Então Boaz poderia ser o resgatador delas. E aí vou fazer um parênteses para a gente entender. No Antigo Testamento, na lei lá do Antigo Testamento, Deuteronômio, a gente vai ver isso, sobre o resgatador. Quando uma mulher fica viúva e ela é jovem e ela pode ter filhos, ela pode vir a ter filhos, ela se casa com um parente, com o irmão do homem que morreu, para dar filhos, e o filho fica em nome daquele irmão. É a lei do levirato. E aí, como ali na família não tinha irmão, não tinha ninguém próximo, o parente mais próximo era Boaz. Então Boaz, ele seria o resgatador de Ruth, né? Aquele que cuidaria dela. E aí a gente vê que essa história aconteceu. Então Boaz foi o resgatador de Ruth e Noemi. Nesse pequeno livro, nós encontramos os princípios da graça e redenção do Novo Testamento. Boaz, um israelita, rico, parente remidor. É um tipo de Cristo. Ruth, estrangeira, viúva, indigente, é uma figura dos gentios inseridos no meio do povo de Deus. Gentio é aquele povo que não faz parte da aliança. Então a gente vê Boaz, alguém que faz parte da aliança, ele se torna um resgatador de Ruth, aquela que não fazia parte da aliança. Isso a gente traz referência a Cristo, que Cristo veio para nos resgatar, para aquele povo que já não fazia parte da aliança, para aquele povo que não é aquele povo escolhido ali do Antigo Testamento, que ele possa entrar na aliança a partir do momento que aceita esse Senhor, esse Cristo. E aconteceu assim na vida de Ruth. Então, a Moabita, excluída pela lei de Moisés, é admitida pela graça. Na lei, ela era excluída, mas na graça, que é o que a gente vive hoje, ela é aceita. Não só na congregação do Senhor, mas também na linha ancestral de Moisés. Então, a gente vê que Ruth, uma estrangeira, não foi aceita só ali na congregação, só no corpo, mas ela também faz parte da linhagem de Moisés, de Davi, que posteriormente é a linhagem de Jesus. E aí vamos dar uma olhada na genealogia de Davi e de Jesus. Então teve Abraão, teve Isaac, teve Jacó, teve Judá. Isso a gente viu ali em Gênesis. Depois veio Arão, que a gente viu ali em Êxodo, irmão de Moisés. Daí, anos depois, muito depois, veio Salmão. E Salmão se casou com Raabe. Parênteses, a gente vê essa história lá em Josué. Salmão casou-se com Raabe. Raabe era estrangeira também. Ela era uma prostituta que aceitou o Deus de Israel, que se converteu ao Deus de Israel, que mudou a sua vida, salvou a sua família. Lá a gente vê nos muros de Jericó, conta essa história, né, da Raabe. E Raabe teve Boaz. E Boaz casou com Ruth. Posteriormente, Ruth e Boaz tiveram Obed. E Obed teve Jessé. E Jessé teve Davi. E mais pra frente, anos e anos e anos depois, da linhagem de Judá, da linhagem de Raabe, da linhagem de Ruth, da linhagem de Jessé, da linhagem de Davi, veio Jesus. Então, como as coisas de Deus são tão maravilhosas, ele usou duas pessoas estrangeiras, duas mulheres que foram aceitas para fazer parte da linhagem de Cristo, aquele que um dia morreria para resgatar todos aqueles que estão perdidos. Então, a conclusão dessa história, dessa linda história, a gente sempre pergunta: por que essa história está na Bíblia? Por que esse livro está na Bíblia? Por que Deus fez isso? Os planos de Deus são perfeitos. Ele fez isso para nos mostrar que mesmo sendo estrangeiros, mesmo achando que nós não podemos fazer parte da aliança de Deus, nós podemos, porque Ele enviou um resgatador que é Cristo. Para que todo aquele que acha que não é digno, todo aquele que acha que não pode fazer parte, pode sim. Você pode ser incluído no reino de Deus, você pode fazer parte da família. Seja viúva, seja uma pessoa que cometeu erros no passado, mas ela se arrependeu, ela se dobrou aos pés de Jesus. Ela faz parte da família de Deus. Qualquer um pode vir e ser aceito na família de Deus. E também mostra a lealdade, a amizade e a compaixão para com o próximo. A gente vê isso no livro de Ruth. Qualquer dúvida, pode mandar mensagem para mim no contato abaixo, no link abaixo. E assista as aulas. E leia também a Bíblia. Leia o livro que você vai ver que história maravilhosa que a gente aprende e que a gente vê no livro de Ruth.